Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas notícias aqui da seleção brasileira. Amanhã a seleção faz o último treino antes da estreia na Copa do Mundo, né? A seleção estreia quinta-feira, 4 horas da tarde, contra a seleção da Sérvia. E por enquanto, né, a escalação da seleção brasileira, tudo indica que Vinícius Júnior e Paquetá será titular nesse jogo de estreia na quinta-feira contra a seleção da Sérvia, né? Pelo menos no treinamento o Tite botou os dois jogadores na equipe titular. Pode acontecer do Tite mudar em cima da hora, ou ele fez aquilo ali para poder a mídia pensar que, apesar que o treinamento foi escondido, mas alguém acabou vazando informações que o Vinícius Júnior e o Paquetá jogaram na equipe titular, né? E bora acompanhar, galera, aqui o Sport Center, vamos ver o Zinho e a galera aí do Sport Center falando tudo sobre a seleção brasileira e a equipe titular que deve entrar em campo nessa quinta-feira. Lembrando, o link vai estar na descrição, galera. Créditos de direitos autorais a ESPN do Grupo Disney. E bora lá acompanhar esse corte do ESPN. Da seleção brasileira já fazia parte do planejamento, tá? Do que eles tinham passado pra gente quando chegaram ao Catar. O assunto hoje, então, foi uma foto, uma imagem que foi divulgada nas redes sociais de um convidado, uma pessoa que é ligada ao clube Al Arabi, que é o clube que está recebendo a seleção brasileira aqui no Catar, onde a seleção brasileira faz os seus treinos, tem o seu centro de treinamento. Ele estava lá acompanhando o treino de ontem, parte inclusive que era fechada para a imprensa, fez uma imagem que caiu nas redes sociais e nessa imagem a gente via Vini Júnior e Paquetá entre os titulares. Claro que são duas das principais dúvidas que a gente tem ao longo de todos esses dias sobre o time titular do Tite que estreia contra a Sérvia. Mas como antes, mais cedo, a gente já passava, né, amigos? Não dá pra gente cravar isso, que este é o time titular. Pode ter sido ali uma variação de treino mesmo. Embora muitos de nós, eu sou uma dessas pessoas, gostaríamos de ver Vini Júnior começando essa partida contra a Sérvia. Assim, eu até ao longo da programação, né, falei bem isso, né, porque essa foto pode ter sido no momento que esses dois estavam como titulares, mas assim, ao longo do treinamento, principalmente esse de organização tática, né, o treinador treina as variações, até para possível mexida durante o jogo. O treino serve para isso, né? Ele não começa o treino com uma formação e vai até o final, pelo contrário. Aí é a hora dele testar o que ele pode fazer, a mexida que ele pode optar. Tá difícil de definir assim, cravar Vinícius Júnior. Ontem eu estava até mais otimista para isso, pelo contato com as pessoas ali, de familiares e assessores de imprensa, que tem vários aqui dos atletas. Mas assim, o Tite, né, pelo que a gente conhece, e hoje a gente viu ele rapidamente, né? Depois a gente vai tocar nesse assunto aqui também. Ele é um cara mais conservador. Então, assim, para um início de Copa, para um jogo tão difícil quanto uma Sérvia, que tem também um time, né? Eu acho mais forte dessa fase aí que o Brasil vai pegar. E por ser a estreia, ele mudar aquilo que ele vinha fazendo há mais tempo. É uma grande opção, pode acontecer, vai ser bem-vindo. Adoramos, né, gostamos se ele fizer isso, mas se não fizer, tem ao longo da partida para utilizar. Sim. O bom é esse, é que o Tite tem várias opções. E aí, Mauro? Não, agora eu também já mudei um tempo atrás. Cheguei aqui achando que o Vini não faria essa primeira pergunta. Agora eu já estou... Primeira partida, né? Desculpa, essa primeira partida, que entraria no segundo tempo, depois fosse titular talvez lá contra a Suíça, tal, me baseando um pouco nos últimos dois amistosos, um com ele, outro sem ele e tal, mas já estou cada vez mais convencido que poderá ser uma formação inédita, né? Tirando o Fred, colocar o Vini, compactar ali. Ele teve lá na Itália, e aí me parecia muito claro isso nas conversas que a gente tinha com o João Castelo Branco e o próprio Pedro Ivo, que estavam acompanhando lá. Parecia assim que esses testes eram mais para saber se o Paquetá faria bem um papel defensivo. O Paquetá tá voltando, é isso e tal. O Paquetá já jogou em todas as posições do Flamengo. Gente, faz tempo isso. Ultimamente é mais do meio para frente. Você botar ele um pouco mais ali atrás, um pouco a Sérvia, vai atacar com quem? Vai de dois centroavantes? Não, um tá mais ou menos. Será que ele entra com o meio atacante ali, vai cair em cima do Paquetá? Eu acho assim, foi um tempo pro Tite testar, que é uma palavra que ele odeia, observar. Oportunizar, não era? Que ele também gostava muito. O Paquetá
defensivamente. E a cada dia, a cada momento, estou me convencendo que isso pode acontecer sim. E aí seria uma formação que ele ainda não fez, né? Uma formação inédita, tirando o Fred. Ele fez um amistoso, né? Fez um amistoso. Mas não era exatamente essa formação que ele começaria Gana, amanhã. Né? Não era a formação que ele começaria amanhã. Então, assim, amanhã, quinta, né? Tá vendo? A gente tá doido pra ver o jogo. Ansiedade danada que esse amanhã não chega nunca. E aí você fala, puxa, mas logo na estreia? Mas enfim, ele teve 10 dias pra fazer isso, vamos aguardar. Eu tô até ansioso pra saber se ele acaba com isso amanhã na entrevista, né? O que a gente também tem vantagens difícil, e né, desvantagens, né? Pra que vai falar e tal. Tomara que ele não fale. O Zinho não quer que ele fale, não. Segura aí. Não que isso vá mudar também o que pensa o técnico da Sérvia, né? Que ele vá mudar ali a ideia de jogo dele, ou talvez até a escalação, mas ele também já pode se preparar melhor caso. Jogo pode, a ideia de jogo, mas o time, né? Eu quis dizer. Mas era isso que eu queria dizer. Mas ele pode organizar seu esquema de jogo em cima do que o Tite revelar. Ô, Glaucio, vamos lá. Agora tá chegando a madrugada aí. Tá chegando. Gente, tá calor aqui, parece que esquentou, tá mais do que de dia, não é, gente? Estamos pertinho, tô pertinho dela, entendeu, Renato? É o calor humano desse povo. Vamos ouvir um craque mundial falando, inclusive, sobre Vinícius Júnior. Vinicius Junior is for me a fantastic player. He is not only a player for Brazil, he is already a player for one of the biggest club, Real Madrid, and make there with 19 years he's old. He make the difference. He is fast. I saw him in the Super Cup final against Eintracht Frankfurt live in the stadium, and he's fantastic. What he is doing is really something special, and for this he's one of the best player in Brazil. He's one of the best player in the world. Muito bem, Vini Júnior encantando aí muita gente. E agora eu vou passar lá para a turma do estúdio também para eles falarem um pouquinho dessa possibilidade de Vinícius Júnior como titular. E nós dizíamos, né, o que isso poderia impactar também na preparação da Sérvia. Talvez os jogadores que ele tem em mente entrem, mas taticamente ele possa se organizar, sabendo quem joga ou não. Fato é que a Sérvia hoje tinha uma programação e mudou quando viu que a seleção brasileira teria o seu treino fechado. Teve coletiva de imprensa, mas depois o treino que seria aberto também foi fechado da Sérvia, viu, amigos? Eles falaram, vamos num mistério também. É isso, tem mistério de lá, tem mistério daqui, apesar daquela foto, né? Do Vinícius Júnior, essa história aí. Bom, a gente tem que falar do Vinícius Júnior, basicamente é isso, né? E o Matheus ali também elogia bastante o jogador e é natural, pela fase, como é importante para o Real Madrid, mesmo sem Benzema, ele acaba chamando a responsabilidade em muitos momentos ali também. E deixou o Tite numa sinuca de bico, né? O Tite comentou já sobre isso, sobre essa obrigatoriedade de colocar o Vinícius arranjar um espaço para o Vinícius Júnior nessa seleção. Como disse o Mauro, a mim surpreendeu também que ele tenha achado essa solução para já. Eu esperava que fosse para os próximos jogos e não contra a Sérvia. Realmente ele iria surpreender se não fosse essa foto aí reveladora, ia surpreender a muitos, eu acho que inclusive a Sérvia. Agora o Brasil, se entrar com o Vinícius, dois externos, dois wings, como eles falam lá na gringa, bem abertos. A Rafinha e Vinícius, dois caras bem agudos também, né? E a ideia do sistema é essa, quando o Tite usa os seus laterais por dentro, é justamente por entender que a força desses jogadores na questão da jogada pessoal, do enfrentamento, é a condição de sim gerar vantagem para a seleção, né? E assim, a gente falava do Vini, né? Independente se ele começar ou não a Copa como titular, eu acho que vai ser um jogador muito relevante durante a trajetória, entrando, enfim. É um cara que vai diferente do Martinelli, que eu acho que pode ganhar minutos, mas ele está um pouco atrás. Vários jogadores estão um pouco atrás. O próprio Fabinho, acho que é um cara que só vai jogar se realmente o Casemiro não tiver numa condição muito boa. Mas, assim, o Vinícius é um 12º, 13º jogador ali facilmente. Então, eu acho que faz sentido você ter esse jogador realmente na busca para 1 contra 1, de jogar ele numa zona do campo onde ele tem espaço para realmente conduzir a bola e ir dentro do adversário. E isso fortalece ainda mais a ideia dos laterais por dentro, né? A gente vai ver Danilo como um terceiro zagueiro por dentro na hora, quando tem a bola, e provavelmente o Alexandro vindo por dentro também para trabalhar ali mais alinhado do Casemiro. Então, eu acho que tem muito a ver, e aí a gente até falava, né, da questão dos amistosos antes da Copa, né?
o que esses amistosos vão dar pra gente de ideia, para que serve, se os adversários são fracos. Algo que a gente viu nos amistosos, que foi essa formação com o Vini e o Paquetá como um segundo homem, que pode sim começar a Copa do Mundo. Então, tá vendo? Já não eram amistosos que não serviam para nada. Mas nisso o que se criticou muito é que não foram feitos amistosos contra as seleções mais fortes, seleções europeias, da primeira prateleira. O pessoal esquece que esses caras não querem jogar contra a seleção brasileira. Não só não querem, como também o calendário não permitiu isso, né? Competições inviabilizaram isso. E o que fazer diante dessa situação? Procurar alternativas e testes que contribuíssem para que o Tite pudesse trabalhar vários esquemas, jogar contra estilos diferentes de jogos. E isso a seleção buscou fazer. Então, enquanto a isso, não há o que criticar, porque foram estilos diferentes, como o Renato falou. Você viu uma Tunísia hoje em campo. E foi o maior exemplo. A Tunísia é um time que se demonstrou hoje, pelo menos, um time que não é esse time tão fraco. Você criou um cenário que você vai pegar na Copa. Exato. 90% dos confrontos da seleção na Copa, a seleção vai ter que propor o jogo. Exato, com certeza. Algo que corrobora o pensamento de você utilizar em amplitude, é você convocar ainda Gabriel Martinelli e ainda ter um Antony no banco de reservas. Você tem praticamente um reserva para jogar como ponta. Você tem 4 pontas, sendo que você ainda pode usar o Paquetá numa função, pode usar até o Everton Ribeiro na outra. Então, a própria convocação do Tite demonstra talvez uma tendência, um caminho para você jogar em amplitude. Porque muita gente imaginava, eu apostava que o Firmino poderia ser convocado, até pelo que ele vinha fazendo no Liverpool. Mas você indo atrás do Gabriel Martinelli mostra isso. Eu ainda sustento a opinião de que ele não começa assim. Eu acho que ainda vai ser uma variação de jogo. Eu acredito que o Vini Júnior tem tudo para ser o 12º jogador. O Denilson foi o 12º jogador em uma Copa do Mundo, em que o Brasil venceu. E acredito que com o passar do tempo, com os adversários, tem tudo para essa ser a formação ideal da seleção brasileira. Vamos ver. Deixa eu voltar lá com os 3 lá do Qatar. Guys, I don't know if you guys speak English, mas tem um cara que fala, viu? Aliás, esse é da resenha, hein? O Charleston. Ele speak in English, ele fala em qualquer coisa. Esse é resenheiro. Esse é da farofa da Glaucia. I speak English, my friend. If you speak English, it's okay, my dear. Agora, Glau, além de falar da resenha do Richarlison, Tite na mesquita, me explica o que está acontecendo aí no Catar, me explica tudo isso. Morreu? Mesquita? Vamos lá, diga. Se eu só fazer uma correção assim, para não parecer que, a gente falou todos esses dias dessas duas formações, né, Luciano e companheiros, evidente, uma usada contra a Gana e outra contra a Tunísia, e contra a Gana foi exatamente essa com o Paquetá um pouco atrás. É que o time que vai começar não é o mesmo que jogou contra a Gana por causa da mudança dos laterais. Então, assim, se ele opta por essa agora, aí passa a ser um time inédito, que o Tite nunca usou, agora com o Danilo, o Alexandre, o Paquetá nessa posição e tendo os dois. Mas vai o Richarlison, que esse vai jogar. Ontem ele falou muito nessa entrevista sobre a responsabilidade de vestir a 9, né? Exatamente. Ele assumiu, assim, que é titular. Falou muito sobre isso. Também foi perguntado, até para puxar um ganchinho aqui que a gente comentava também do que os amigos falavam, Zinho. Ele foi perguntado dessa questão das seleções que tiveram lesões agora às vésperas da Copa do Mundo. E ele falou, né? Ele falou, nossa, eu senti isso, né? Naquele momento em que ele se machuca e sai de campo chorando também e tudo. Concordo com os amigos que a seleção brasileira fez o que precisava quanto a testes, né? Até a seleção, como é a última a estrear nessa Copa, foi a que teve nesses dias, desde a apresentação até a sua estreia na Copa, que mais teve tempo para trabalhar juntos. E aí eu acho que até um acerto, né? De não colocar nenhum jogo aí nesse meio de caminhozinho para não correr nenhum risco. O Tite pôde organizar a sua casa mesmo sem esses jogos. Ele preferiu sessões de treino para ajustar o time, para tirar as dúvidas de repente dele, né? Nessa escalação. Mantém esse quarteto ofensivo, não, traz mais um cara de meio. Então são 10 sessões de treino que ele vai ter até o dia da estreia. Isso é muito bom, porque no jogo ele já fez os testes, buscou, até Militão jogou como lateral. Foi uma surpresa naquela escalação e foi muito bem, e é mais a opção que ele tem também. Então assim, eu até
começar em Turim também foi bom. Quebrar um pouco essa coisa de ficar só em um lugar, só em um local. O jogador ficar no mesmo hotel, aquela mesma rotina. Então quebrou um pouco isso. E o Brasil estrear por último também foi bom. Vai estrear por último, né? Porque ele tá aqui já há alguns dias treinando e vendo todo mundo jogar. Até vendo as zebras aí que pintaram. Então, muito bom. E o Richarlison, né? O Richarlison rende, né? A coletiva dele rende. É sempre ótima, sempre boa. Vamos ver então nosso Richarlison aqui. Speak English, my friend. Fala, Pombo. I speak English, my friend. Good, I don't speak Portuguese. Essa brincadeira aí que a gente separou do Richarlison, o que foi a situação? Coletiva de imprensa ontem, né? Ele e o Rafinha falaram, e aí um colega foi fazer a pergunta para ele em inglês, e tem ali aquele equipamento, né? Que faz a tradução, até em outras questões o Rafinha que veio anteriormente chegou a usar, e aí o assessor oferece pro Richarlison e ele manda esse I speak English, my friend. Ele que já está há algum tempo no futebol inglês também, e todo mundo deu risada, e o nosso companheiro jornalista aí agradeceu, porque não fala português. Ontem a gente explorou muito, né, a história dele ter defendido o Neymar na questão do jornal alemão, o Bild e tal, enfim, o Neymar faça o que quiser, ele tá com a gente, é isso mesmo, tá acreditando, tá com a sexta estrela, a gente usou muito ele falando sobre isso. Mas teve muito conteúdo essa entrevista do Richarlison. Foi muito bacana. E é muito interessante, assim, a segurança que ele tá. Por exemplo, me chamou a atenção. Questionaram, olha, o Fred foi chamado de cone quando usou a 9 na Copa no Brasil. E aí, na última Copa, quem usou a 9 não fez gol, que foi o Gabriel Jesus. E agora você tá com a 9, isso aí te preocupa? Olha, ele tirou de letra, ele tá muito seguro e falou, eu sou o artilheiro dessa temporada. Eu já até fiz gol lá no estádio. E já fiz até gol no estádio, que eu já fui lá observar como é que era o gramado, tinha uma bolinha lá, eu coloquei pra dentro e tal. Mas assumindo assim, não, quem usa 9 tem que fazer gol sim. Ele não deu aquela... O Tite me deu essa confiança, essa oportunidade. Não é naquela assim de, olha, eu vou contribuir, vou fechar, vou voltar pra marcar lateral, se eu fizer isso taticamente, agradar o professor, tá tudo bem. Não, ele sabe que quem usa 9 não pode passar muito tempo em branco, não. E ele quer fazer gols e tomara que faça mesmo. Para a gente encerrar nossa participação, nós temos um flagra de hoje, como eu disse anteriormente, né? O treino da seleção brasileira totalmente fechado hoje para a imprensa, mas nós fomos lá ao CT também para fazer as outras entradas, enfim. E ao final do trabalho, o técnico Tite foi a uma mesquita que fica bem em frente ao CT, né? Então ele foi até lá, a hora que nós vimos a movimentação ali de seguranças e tal, nos avisaram que o Tite estava ali dentro. Ficou cerca de 10 a 15 minutos ali, fazendo a sua meditação, a sua oração, seja lá, e nós pegamos a imagem do Tite saindo dessa mesquita, e aí tínhamos ali alguns colegas também de imprensa, mas Tetra só nós tínhamos na equipe. O Zinho chamou o Tite, professor, e aí o Tite carinhosamente respondeu ao Zinho também, quando voltava para o CT para ir embora para o hotel. Foi legal, né? Foi. Muito bom. Tio, eu nem sabia da orientação que ele ia passar, não ia olhar para ninguém, né? Que não era para ter contato. E acabou que eu estava ali por último ali, quis desejar sucesso, né? Tava na torcida. E assim, é legal que ele para e eu senti que ele até deu uma freada. Aí ele falou que eu vou lá cumprimentozinho ou não, né? Mas aí ele também tava mas a gente com todo o esquema claro, ali, né? todo esquema, cheio de segurança, mas eu tinha que falar, né, que eu tenho um carinho por ele, trabalhamos juntos, sei da competência do ser humano que ele é também. Então, ele como nosso comandante, né, eu quis dar um sucesso ali pra ele. Boa sorte não, que ele não gosta disso. É trabalho. Bom trabalho. Boa, gente. Amanhã a Seleção Brasileira faz o seu último treino, enfim, o último antes dessa estreia na quinta-feira contra a Sérvia. Tite e Thiago Silva falam. Thiago Silva já confirmado como capitão dessa estreia, tá bom? Valeu. Tá certo, então. Deixa eu mandar um beijo pra você. É isso aí, galera. Seleção Brasileira já vai estrear, faltando praticamente 2 dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. E aí, galera, coloca nos comentários aí, vocês também estão ansiosos para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Tá todo mundo confiante que esse título do Hexa esse ano vem? Será que a Seleção Brasileira é a favorita mesmo a ganhar essa Copa do Mundo? A Seleção Brasileira é a primeira do ranking do mundo, né? A considerada a melhor seleção no momento. Agora basta se confirmar dentro de campo, fazendo um jogo convincente
né, e conseguir as vitórias, né, que é o importante, né, para poder ganhar a Copa do Mundo tem que vencer, entendeu? E eu espero que o Brasil jogue muito bem, né? O Brasil esse último ano, a seleção brasileira trouxe muitos jogadores novos que estão jogando muito bem na Europa. Surgiu o Antony jogando muito bem, Rafinha desde a primeira convocação dele jogando muito. Ele pode não estar jogando bem no clube lá, não sei o problema dele com o Barcelona, mas quando chega na seleção joga muito. Antony também tem jogado bem, mas para mim o Rafinha é o que tem jogado melhor. O Vinícius Júnior, para mim, ainda não se firmou na seleção assim, jogando bem. Ele tá na seleção porque o futebol dele o credencia, né? Porque vem jogando muito bem pelo Real Madrid, então ele tem que estar na seleção brasileira. Mas se ele não for titular também não será nenhum absurdo, porque ele entrando no segundo tempo, ele também pode ajudar a seleção brasileira. A seleção tem Rodrigo também, que fez uma excelente temporada também, fazendo gols, ajudando muito. Praticamente ele e Vinícius Júnior são os jogadores que estão muito bem ali no Real Madrid, e eu tô muito confiante esse ano pela seleção brasileira, né? Pelo que a seleção brasileira tem apresentado, pelos jogadores que tem e assim, os jogos, cara, tem subido muito de produção esses jogadores da seleção, principalmente o Neymar. O Neymar esse ano voltou antes da temporada, começou a fazer os treinamentos dele antecipado, e com isso quem ganha é a seleção brasileira, porque o jogador tá bem fisicamente, porque quem viu o jogo da Argentina, viu que a Argentina cansou. Não sei o motivo, não tem explicação, só sei que a seleção da Argentina cansou, não conseguiu acompanhar o ritmo da Arábia Saudita, e eu espero que a seleção brasileira também chegue a 100%, tempo teve para treinar. O Tite, ele não tem, na minha cabeça, o Tite não tem dúvida de quem ele vai botar para jogar. Ele pode estar testando uma coisa ou outra em treinamento, mas isso aí é normal, porque o Tite, ele já tem na cabeça dele o time que ele vai jogar. Pelo menos eu acho que uns 2 ou 3 esquema tático ele tem na mente, o que ele precisar assim na hora do jogo, ele pode mudar, ele já tem tudo isso preparado. Para mim não vai ser nada que o Tite fizer nesses jogos, vai ser novidade, não vai ser inventado, tudo para mim já é planejado. Quem conhece o Tite sabe os últimos trabalhos dele, é exatamente isso aí. Ele já tem tudo planejado, quem ele vai jogar, quem pode jogar, qual o jogo que vai jogar, tem tudo isso também. Não é assim que ele vai botar o Vinícius Júnior em jogo tal, arriscar não. O Tite é muito conservador, então ele está preparando a seleção e ele sabe o que ele precisa para vencer a seleção da Sérvia, ou então não sabe nem o que precisa para vencer, mas sabe o que precisa fazer para a seleção jogar bem. Ele sabe, ele tem a ferramenta na mão. Basta também os jogadores também entregar dentro de campo, que não adianta o técnico fazer a parte dele, montar a equipe não jogar bem. Mas eu tô muito confiante nessa seleção esse ano, tá muito diferente, o clima na seleção é outro, não tem mais aquele negócio de só Neymar, tem outros jogadores falando, e com isso tira o peso do Neymar. O Neymar precisava tirar esse peso, né, que o Neymar carrega desde 2014. O Neymar tem esse peso de carregar a seleção brasileira. E esse ano eu percebo que não tem mais esse peso todo. Tá que dividido. Temos o Rafinha, Vinícius Júnior, tem a galera, entendeu? Então tá dividido esse peso. Então pra mim o Neymar vai jogar mais solto nessa Copa do Mundo. E quem vai ganhar vai ser a seleção, porque o Neymar jogando solto é outro tipo de jogador. É um jogador que consegue criar muito mais, porque ele não vai precisar ficar indo atrás da bola o tempo todo, entendeu? A bola vai chegar no momento que tiver que chegar, entendeu? E pra mim isso vai ser muito importante. Falta pouco pra seleção brasileira estrear. Não esquece, galera, de deixar seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.